Enquanto o mundo discute as consequências do fechamento do Estreito de Hormuz para o preço do petróleo, para a Europa e para a economia global, existe um país que está enfrentando uma ameaça existencial que pouquíssimos analistas estão discutindo com a profundidade que o tema merece. Não é um país pobre, não é um país frágil, é a terceira maior economia do mundo. Um país com tecnologia de ponta, disciplina fiscal histórica, cultura de trabalho admirada globalmente e instituições que funcionam com uma eficiência que a maioria dos países desenvolvidos inveja. É o Japão. E o Japão está em perigo real. 95% de todo o petróleo que o Japão consome vem do Oriente Médio. 70% desse petróleo passa pelo Estreito de Hormuz. O Japão não tem petróleo doméstico relevante, não tem gás natural suficiente, não tem fronteira terrestre com nenhum país exportador de energia, não tem alternativa imediata para compensar o bloqueio. É matematicamente impossível substituir 70% do suprimento energético de um país da noite para o dia. E tem mais. O Japão já carregava antes dessa crise a maior dívida pública do mundo desenvolvido, equivalente a 260% do seu PIB. Uma economia que já estava no limite fiscal agora enfrenta o pior choque energético desde 1973. E os economistas do Nomura Research Institute já estão falando abertamente em risco de estagflação e recessão no cenário mais pessimista. Hoje você vai entender por que o Japão é o país mais vulnerável do mundo nessa crise, o que pode acontecer com a terceira maior economia do planeta e o que o colapso japonês significaria para o resto do mundo. Vamos direto aos números. Para entender a vulnerabilidade japonesa, precisamos primeiro olhar para os números com honestidade e sem suavização. O Japão é uma ilha. Na verdade, é um arquipélago de quase 7.000 ilhas no Pacífico. Essa geografia, que ao longo da história foi uma vantagem defensiva extraordinária, se tornou no século da energia fóssil uma vulnerabilidade estrutural sem precedentes. O país não tem reservas significativas de petróleo. Não tem gás natural em quantidade suficiente para suas necessidades industriais. Tem algum potencial de energia renovável, especialmente solar e eólica, mas a transição para uma matriz energética limpa é um processo de décadas que está longe de estar completo. O Japão opera com uma dependência de energia importada que supera 90% do total consumido. Antes da crise de Hormuz, a distribuição do fornecimento de petróleo ao Japão era a seguinte. A Arábia Saudita fornecia aproximadamente 40% do total. Os Emirados Árabes Unidos forneciam cerca de 30%. O Kuwait, o Catar e outros países do Golfo completavam os restantes 25%. Apenas 5% vinha de fora do Oriente Médio, principalmente da Rússia e de outros fornecedores asiáticos. Isso significa que 95% do petróleo japonês vem de uma única região geográfica. E 70% desse total passa por um único ponto de estrangulamento, o Estreito de Hormuz, que está agora fechado. Para uma economia que consome aproximadamente 3,2 milhões de barris de petróleo por dia, isso é uma sentença de morte energética em câmera lenta se o bloqueio se prolongar. A primeira linha de defesa do Japão contra um choque energético desse tipo são as suas reservas estratégicas de petróleo. E aqui, o Japão tem uma das estruturas de reserva mais robustas do mundo. O Japão mantém reservas estratégicas equivalentes a aproximadamente 145 dias de consumo, divididas entre reservas governamentais e reservas obrigatórias mantidas pelas próprias empresas do setor energético. Isso coloca o Japão acima do padrão mínimo de 90 dias, recomendado pela Agência Internacional de Energia. Imediatamente após o fechamento de Hormuz, os refinadores japoneses pediram ao governo que liberasse parte do petróleo das reservas estratégicas nacionais para garantir o funcionamento das refinarias e o abastecimento doméstico. O governo respondeu, ativando os mecanismos de liberação de emergência em coordenação com outros membros da Agência Internacional de Energia. Mas aqui está o problema matemático fundamental. Reservas de 145 dias cobrem 145 dias. Se o bloqueio de Hormuz durar 30 dias, o Japão sai levemente machucado. Se durar 90 dias, o Japão começa a sentir o esgotamento das reservas e precisa de racionamento. Se durar 180 dias ou mais, o Japão enfrenta uma crise energética estrutural para a qual não existe solução de curto prazo. E o que torna essa situação ainda mais grave é que as reservas estratégicas foram projetadas para cobrir interrupções temporárias de fornecimento, não bloqueios prolongados causados por conflitos geopolíticos de grande escala. A diferença é fundamental. Uma interrupção temporária por furacão ou acidente pode ser resolvida enquanto as reservas sustentam o consumo. Um bloqueio geopolítico pode durar meses ou anos dependendo da dinâmica do conflito. O Japão não é apenas uma economia de serviços, é uma das maiores potências industriais do mundo. E é exatamente aqui que o choque energético atinge com mais força. A indústria automotiva japonesa é a segunda maior do mundo, com Toyota, Honda, Nissan
e outras marcas produzindo dezenas de milhões de veículos por ano para o mercado global. Cada etapa desse processo produtivo consome energia de forma intensiva. Com o custo energético explodindo, o custo de fabricação de cada veículo aumenta significativamente, reduzindo a competitividade japonesa em mercados onde compete com fabricantes coreanos, americanos e chineses. Mas o problema vai além do custo de produção. Analistas estimam que mais de 15 milhões de proprietários de automóveis japoneses podem enfrentar problemas no fornecimento de motores e caixas de câmbio devido às disrupções na cadeia produtiva causadas pelo conflito no Oriente Médio. A interrupção não é apenas no petróleo como combustível. É no petróleo como insumo para plásticos, borracha sintética, lubrificantes e centenas de outros componentes que entram na fabricação de um automóvel moderno. A indústria eletrônica japonesa, com empresas como Sony, Panasonic, Toshiba e Fujitsu, enfrenta pressão similar. Chips, componentes e produtos eletrônicos finais consomem energia em todas as etapas da sua produção. Com energia mais cara e mais escassa, a produção industrial japonesa como um todo sofre uma compressão que se traduz em menos exportações, menos receita e mais pressão sobre uma economia que já estava crescendo de forma muito modesta. A indústria petroquímica, que transforma petróleo em plásticos, fertilizantes, medicamentos e materiais industriais essenciais, é talvez a mais imediatamente afetada. Sem petróleo suficiente como matéria-prima, essa indústria simplesmente para. E quando ela para, os efeitos em cascata atingem setores aparentemente não relacionados, desde a indústria alimentícia até a construção civil. E é aqui que a situação japonesa se torna verdadeiramente singular e alarmante no contexto global. Porque o Japão não está enfrentando apenas uma crise energética. Está enfrentando uma crise energética em cima de uma estrutura fiscal que já estava no limite absoluto antes de qualquer choque externo. Como abordamos em profundidade no nosso vídeo sobre a dívida japonesa, o Japão carrega uma dívida pública equivalente a 260% do seu PIB, a maior do mundo desenvolvido. Essa dívida foi sustentável por décadas por causa de juros próximos de zero e de uma cultura de poupança interna que financiava o governo japonês sem necessidade de capital estrangeiro. Mas o choque de Hormuz ataca exatamente os dois pilares que sustentavam essa estrutura. O primeiro pilar era na inflação baixa que justificava os juros baixos. Com o petróleo a $200 ou mais, a inflação japonesa vai explodir. E inflação alta exige juros mais altos para ser controlada. Cada 10º de ponto percentual de aumento nos juros básicos japoneses representa dezenas de bilhões de dólares a mais no custo anual de uma dívida de 9 trilhões de dólares. O Banco Central do Japão se vê em uma armadilha impossível: subir juros para conter a inflação e destruir a sustentabilidade da dívida, ou manter juros baixos e deixar a inflação corroer o poder de compra dos japoneses. O segundo pilar era a poupança interna como fonte de financiamento do governo. Com a crise energética encarecendo tudo, os japoneses vão começar a consumir suas poupanças para manter o padrão de vida. O pool de poupança que financiava o governo vai encolher exatamente quando o governo precisa gastar mais para subsidiar energia, apoiar indústrias em dificuldade e financiar medidas de emergência. É um duplo golpe que nenhum modelo econômico consegue absorver sem consequências graves. Os economistas do Nomura Research Institute, uma das instituições de análise econômica mais respeitadas do Japão e da Ásia, produziram uma análise de 3 cenários para o impacto dessa crise sobre a economia japonesa. E os números são perturbadores. O cenário otimista considera um bloqueio de curta duração, de dias a poucas semanas, com reabertura negociada de Hormuz e retorno gradual ao fornecimento normal. Nesse caso, o Japão sofreria um choque inflacionário temporário, o PIB perderia alguns décimos de ponto percentual de crescimento e a economia se recuperaria ao longo de 6 a 12 meses. Doloroso, mas gerenciável. O cenário intermediário considera um bloqueio de 1 a 3 meses com escalada militar controlada e uso intensivo das reservas estratégicas. Nesse caso, o petróleo atingiria entre 120 e 140 dólares por barril. O Japão sofreria uma desaceleração econômica significativa, a inflação chegaria a níveis não vistos em décadas e o Banco Central enfrentaria pressão crescente para subir juros em um momento fiscalmente muito delicado. O cenário pessimista considera um bloqueio completo por 6 meses ou mais, com conflito militar expandido e sem perspectiva clara de resolução. Nesse caso, segundo o Nomura, o petróleo ultrapassaria 140 dólares por barril. O Japão entraria em estagflação, combinando estagnação econômica com inflação alta, e o risco de recessão profunda seria elevado. Esse cenário colocaria em xeque a estrutura de dívida japonesa que sobreviveu por décadas e poderia precipitar uma crise financeira de dimensões históricas. Diante dessa vulnerabilidade estrutural, o que o Japão pode fazer para se proteger?
A resposta honesta é que as opções de curto prazo são limitadas e as de longo prazo chegaram tarde demais para essa crise. A primeira opção é o racionamento energético. O Japão tem experiência com isso. Após o desastre de Fukushima em 2011, quando as usinas nucleares foram desligadas, o país implementou medidas agressivas de economia de energia, que incluíam restrições ao uso de ar-condicionado em prédios comerciais, redução da iluminação pública e acordos voluntários com a indústria para cortar consumo. Essas medidas poderiam ser reativadas e aprofundadas, mas tem limite. Uma economia industrial moderna não consegue funcionar com cortes muito drásticos de energia sem perda significativa de produtividade. A segunda opção é a energia nuclear. O Japão tem 33 reatores nucleares, que foram gradualmente reativados após o trauma de Fukushima. Atualmente, cerca de 10 reatores estão em operação, gerando aproximadamente 10% da eletricidade do país. Aumentar esse percentual rapidamente requereria reativar reatores que estão parados por questões de manutenção ou aprovação regulatória, o que é tecnicamente possível, mas politicamente muito sensível em um país que foi vítima das únicas bombas atômicas usadas em combate na história. A terceira opção é buscar fornecedores alternativos. O Japão está em conversas emergenciais com a Austrália, maior fornecedor alternativo de GNL, com os Estados Unidos através das exportações de shale oil e com a Noruega para petróleo do Mar do Norte. Mas a capacidade logística de substituir rapidamente volumes que vinham do Golfo Pérsico é fisicamente limitada. Navios precisam ser redirecionados, contratos precisam ser renegociados e a infraestrutura de recebimento precisa ser adaptada. Isso leva tempo. E o tempo é exatamente o que o Japão não tem. A quarta opção é a diplomacia de emergência. O Japão não tem exército de projeção global que possa influenciar o conflito no Oriente Médio diretamente, mas tem influência diplomática e financeira, que pode ser exercida através dos Estados Unidos, do qual é aliado estratégico fundamental, e através de organismos internacionais. O governo japonês já ativou todos os canais diplomáticos disponíveis para pressionar por uma reabertura rápida de Hormuz. Aqui chegamos à dimensão que pouquíssimas análises estão abordando com a seriedade que merece. Se o Japão entrar em uma crise econômica profunda por causa do fechamento de Hormuz, as consequências para o resto do mundo seriam devastadoras e muito além do que a maioria das pessoas imagina. O Japão é o lar de algumas das maiores seguradoras e fundos de pensão do mundo. Essas instituições têm ativos globais de dezenas de trilhões de dólares. Em uma crise japonesa, o movimento de repatriação de capital, trazendo dinheiro de volta ao Japão para cobrir necessidades domésticas, provocaria uma onda de vendas em mercados financeiros globais, cujo impacto seria sentido em todas as bolsas do mundo. O iene japonês, que historicamente se fortalece em momentos de crise global por ser considerado um ativo de refúgio, desta vez pode se comportar de forma diferente. Se o Japão for percebido como o epicentro da crise ao invés de um porto seguro, a desvalorização do iene poderia ser violenta, desestruturando cadeias de valor em toda a Ásia e criando pressões deflacionárias em países que competem com produtos japoneses. E, finalmente, o Japão é um nó central nas cadeias de suprimento globais de componentes eletrônicos, materiais especiais e equipamentos industriais. Uma paralisação parcial da indústria japonesa seria sentida em fábricas na Coreia do Sul, Taiwan, China, Estados Unidos e Europa, que dependem de insumos japoneses para seus próprios processos produtivos. A vulnerabilidade japonesa diante do fechamento de Hormuz não é um acidente. É o resultado de décadas de escolhas políticas e econômicas que priorizaram a eficiência de curto prazo em detrimento da resiliência de longo prazo. O Japão poderia ter investido mais agressivamente em energia nuclear após a crise do petróleo de 1973, quando já ficou claro que a dependência do Oriente Médio era uma vulnerabilidade estratégica grave. Fukushima interrompeu esse caminho de forma traumática e compreensível. O Japão poderia ter acelerado a transição para a energia renovável com mais determinação nas décadas de 1990 e 2000, quando a tecnologia solar e eólica começou a se tornar viável em escala. A resistência de grupos industriais ligados ao setor de energia fóssil atrasou essa transição. O Japão poderia ter diversificado geograficamente seus fornecedores de energia de forma mais agressiva, reduzindo essa dependência do Golfo Pérsico através de acordos de longo prazo com a Austrália, o Canadá e outros fornecedores estáveis. A busca pela eficiência de custo manteve a dependência do petróleo barato do Oriente Médio. Cada uma dessas escolhas tinha uma lógica racional no seu momento. Juntas, criaram uma vulnerabilidade estrutural que o fechamento de Hormuz está agora expondo de forma brutal e sem misericórdia. É uma lição que vai muito além do Japão. Toda a economia que prioriza a eficiência de curto prazo em detrimento da resiliência de longo prazo está construindo sua própria vulnerabilidade futura.
O Japão está pagando agora por décadas de otimização sem diversificação. O Japão é a prova viva de que riqueza, tecnologia e disciplina não são proteção suficiente contra vulnerabilidades estruturais que ficaram sem solução por tempo demais. A terceira maior economia do mundo, com toda a sua sofisticação industrial, toda a sua capacidade tecnológica e toda a sua disciplina fiscal histórica, está agora à mercê de um canal de 55 quilômetros no Golfo Pérsico que nunca foi encerrado antes na história moderna. Se o bloqueio de Hormuz se resolver rapidamente, o Japão vai sair machucado, mas de pé. Se prolongar por meses, o Japão pode enfrentar a pior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial. E se o Japão cair, as ondas de choque vão atingir cada economia do mundo de formas que ainda não conseguimos prever completamente. Estamos vivendo em tempo real o momento em que a geopolítica e a economia se fundem em uma única crise sistêmica. E o Japão está no centro dessa fusão de forma que nenhum manual de economia ou estratégia havia previsto com precisão suficiente. Você acha que o Japão vai conseguir atravessar essa crise sem entrar em recessão profunda? Ou estamos assistindo ao início do colapso da terceira maior economia do mundo? Me conta nos comentários. Deixa o seu like se esse vídeo te ajudou a entender uma dimensão da crise de Hormuz que o noticiário convencional não está cobrindo com a profundidade que merece. Compartilha com quem precisa entender o impacto global dessa crise e se inscreve para continuar acompanhando em tempo real. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.